Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, e também nos lendários Atlântida e Lemúria, assim como também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade está ao nosso alcance. Para conquistá-la, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos, e então ela vai estar dentro dele. Então, nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, a nossa reflexão é baseada num versículo da Epístola de Paulo aos Hebreus, onde o apóstolo diz o seguinte: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhem só as palavras de Paulo. Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma frase longa que merece uma boa análise. Por que isso? Porque todos nós que transitamos na Terra, transportamos o vaso da nossa fé a derramar-se em boas obras. E então, sempre que estamos dispostos a fazer isso, é claro que vamos encontrar inúmeros impedimentos que nos dificultam a ação, não é assim? É. Só que é importante a gente compreender que esses impedimentos fazem parte da nossa trajetória, porque hoje é o fracasso na nossa tentativa inicial de progresso, e muitas vezes, depois de um fracasso, 2 fracassos, a gente acaba desistindo. Nós deveríamos fazer o contrário. O fracasso deveria nos estimular a continuar em frente até marcharmos em direção à felicidade. Além disso, amanhã é o companheiro que falha. E nós somos aí bastante rigorosos, né? Quando alguém, um companheiro, pode ser na família, na escola, no local de trabalho, na comunidade, falha, nós condenamos. E esquecemos que Jesus pediu, não julgueis. E quando o companheiro falha, vamos analisar quantas vezes nós não falhamos também. Então, vamos ter que ter um pouco de misericórdia, de compreensão e de indulgência para com as falhas alheias, porque nós também falhamos. Depois, nós vemos a perseguição ao nosso ideal. Não importa qual seja o nosso ideal, ou seja, o nosso segmento religioso, todos os segmentos são perseguidos, não são? Muitas vezes, no país que nós estamos, hoje em dia, há alguns que são mais perseguidos, outros menos, né? Aqueles que não são perseguidos no nosso país, muitas vezes são perseguidos em outros países. Então, temos que ter caridade, temos que compreender, principalmente compreender, que todos os segmentos religiosos, todas as religiões são boas, porque elas procuram aproximar o ser humano de Deus, cada um da sua forma. Não importa, o importante é que todos nós, um dia, vamos estar, não mais próximos, porque Deus está em todo o universo, mas compreender melhor a Deus. Então,
Depois da perseguição, vem aqueles que, em vez de trazerem mel nos seus lábios, trazem fel. Com esses também nós temos que ter paciência, porque, quem sabe, um dia também nós não fomos assim. Pois é. Andando um pouquinho mais, vem a famosa incompreensão. Nós somos incompreendidos. Muitas vezes nos queixamos disso. E eu faço uma pergunta. Você tem sido compreensivo com os outros? Aceita os outros tal qual eles são? Ou você é daqueles que vive dentro de uma bolha e só aceita a companhia, os pensamentos, as palavras daqueles que estão na sua bolha? A bolha vizinha ou a bolha oposta merece o quê? Muitas vezes o nosso ódio, o nosso rancor. Então, precisamos também aprender a conviver com todos e aceitar cada um como ele é. Por isso que o apóstolo dos gentios, Paulo, pede: vamos pôr de lado todo impedimento, ou seja, passar por cima de tudo isso. Porque essas dificuldades fazem parte do nosso desenvolvimento e daqueles que convivem conosco no planeta, porque nem todos estão no mesmo patamar do que nós. Tem alguns que estão mais à frente, mas por caridade, por bondade, eles passam por nós e simplesmente sorriem, porque sabem que um dia nós também chegaremos lá. Eles já foram assim. Então, isso aqui é colocar de lado todo impedimento e arregaçar as mangas e trabalhar. Diariamente eu não convido para nós retirarmos do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos, pois então, quem sabe se hoje, se não hoje, amanhã, semana que vem, cada um de nós agindo e servindo e amando, vai fazer com que a luz divina brilhe na nossa consciência, tanto quanto nós já nos achamos dentro dela. Porque a luz divina está em todos os lugares. É que, infelizmente, nós, em função da nossa baixa evolução espiritual, dos nossos vícios e defeitos, se tem dois que são os piores, o orgulho e o egoísmo, a gente não consegue compreender a existência, a presença de Deus ao nosso lado e também o auxílio dos bons espíritos. Muitas vezes dizemos que Deus nos esqueceu. Não, nós é que esquecemos dele. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.